Espírito em verdade. Então a obra que Deus quer alcançar para adorar, ou para que suscitem pessoas que adoram a Deus em Espírito em verdade, então essa obra acabou. Quando menos esperavam, Enoque estava vivo, era um sobrevivente dessa guerra. E pela glória de Deus, Enoque adorava a Deus em Espírito e em verdade. E por essa razão a Bíblia Sagrada fala que Deus viu justiça em Enoque, e Deus tinha Enoque como seu amigo, ao ponto de arrebatá-lo, porque viu que o mundo não era adequado, não era sábio, e nem era preciso ter um homem tão fiel como Enoque. Ali você compreende sobre aquilo que Deus queria fazer mais uma vez. A terra parece que fica sem homens que adoram a Deus em Espírito e verdade. Aí veio uma outra geração de um homem que, independentemente da geração dele ter sido perversa, ele decide adorar a Deus em Espírito e verdade. O nome desse homem chama-se Noé. E Deus começa a levantar Noé também para isto. E pela graça do Senhor Jesus Cristo, Gênesis capítulo de números 8 fala que Noé foi salvo e Deus mandou um dilúvio. Toda aquela geração foi morta, exceto Noé e a sua família, que compunham cerca de 8 membros. Igreja, tudo isso que eu estou falando aqui só representa a tentativa que desde muito tempo o inimigo tinha para poder parar, para poder travar, impedir o desenvolvimento da obra que o Senhor tem sobre essa terra. Agora, quando você compreender aqui, Deus potencializa. Você recorda quando o próprio Davi chamou, lembra? Porque depois de Noé, agora Deus faz um pacto, encontra um homem chamado Abraão, em Gênesis capítulo 12, Deus faz um pacto com Abraão, Abraão recebe o Senhor, faz uma aliança com o Senhor. Depois Abraão teve um filho chamado Isaac. Estou a falar o filho da promessa, não estou a falar o filho com as caras vagar, estou a falar o filho da promessa, chama-se Isaac. E com esse Isaac teve outro filho, José teve outro filho. Os irmãos sabem muito bem como é que essa aliança foi, até a casa de Jessé, chamado Davi. Este homem Davi teve um filho, caiu com a Batseba. Davi, apesar de ser um homem segundo o coração do Senhor, ele se envolve sexualmente com uma esposa de Urias. Na verdade, Urias foi um dos soldados do seu exército. É interessante que Urias foi um dos homens que estava lá naquela caverna que eu sempre preguei para vocês durante a semana passada. E os irmãos compreendem agora que toda pessoa que estava com Davi presenciou, tomou conhecimento do que havia acontecido com Davi. Mas graças ao Senhor Jesus, Deus perdoa Davi por essa queda. Mas Davi teve um filho com essa esposa, com essa mulher Batseba, chama-se Salomão. Salomão teve o desejo de erguer o templo, porque era o desejo do coração do seu pai Davi. Ele construiu o templo. Depois de construir o templo depois de ter sido construído, é muito lindo. Esse templo foi construído em primeiro livro de Crônicas, capítulos de número 7, no versículos de números 1, a Bíblia Sagrada fala que depois de Salomão orar, lembra que Salomão aqui estava a orar, enquanto Salomão orava, ele dedicava o templo, e o templo estava sendo dedicado pela honra e glória do Senhor. Só que por causa de uma invasão, o povo de Israel começou a pecar, o povo de Israel começou a tropeçar da palavra. Deus agora substitui o que ele queria manter firme. A Bíblia fala que Deus potencializa o império babilônico. A Babilônia agora ganha uma força extraordinária. A Babilônia invade Israel e mata muita gente. E a palavra do Senhor fala que o rei Nabucodonosor levou cativa muita gente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas que ele leva cativa, eles chegam dentro da Babilônia. Alguns tiveram a graça de se formarem, outros nem por isso permaneceram como escravos.